está nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Temos alguém? Aqui desse lado, aqui desse lado, alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não? Denuncia aí, viu, gente? Tem gente que fica envergonhado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Queria que você pudesse, nesse momento, se desligar um pouco das coisas lá fora. Fecha os teus olhos por um momento. Respira fundo. Aquieta teu coração e a tua alma. E permite que, mais uma vez, a pessoa do Espírito Santo possa ministrar sobre sua vida. Possa semear hoje uma semente que possa florescer sobre você. No nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar nossas mentes e corações diante de Ti. Diante da pessoa do Teu Espírito Santo que está nesse lugar, Senhor. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, repreender todo e qualquer tipo de ave de rapina que pode tentar, ó Deus, sequestrar a semente, sabotar a nossa alma. Eu quero que Tu possas derramar agora a paz que excede todo entendimento e tire, ó Deus, todo o excesso de futuro, toda a ansiedade, Senhor, possa ser lançada diante de Ti e traga cativo mente e coração, a Sua voz e também a Sua palavra, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal daí de cima, me ajuda aí. Coloca na versão King James, tá certo? Provérbios 30. Gente, hoje eu vou trazer para você uma palavra de sabedoria. Quem quer uma palavra de sabedoria hoje? Quem precisa de uma palavra de sabedoria hoje? Então hoje vai ser light, mas você vai receber hoje uma palavra de sabedoria, tá bom? De vez em quando o Espírito Santo traz alguma coisa para a gente, nesse sentido. Então, hoje a gente vai caminhar em cima de uma palavra diferente, amém? Então lá, Provérbios capítulo 30, a partir do verso 24. Vamos ler então. Queria que você pudesse ler e guardar essa palavra, que hoje ela possa trazer muita luz ao seu coração hoje. Vamos lá. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos ou as arganazes, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa ou geco, em outras traduções, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes reis ou monarcas. Amém? Amém, glória a Deus. Nós, muitas vezes, quando vamos fazer ilustrações, e a Bíblia, ela é repleta, ela é recheada
né, de muitas ilustrações, parábolas, metáforas, e que tem muita riqueza também no que diz respeito aos animais. Mas geralmente nós falamos sempre de animais grandiosos, nós falamos de animais maiores, né, animais mais pujantes, que sejam relevantes, né? E a Bíblia fala de muitos animais assim, né? Animais que são chamativos, como o leão, né? Como fala de raposas, fala de tantos animais, sobre a águia, sobre o hipopótamo, sobre o crocodilo, né? Enfim, há muitos exemplos a respeito disso. Mas hoje a gente vai falar da sabedoria dos pequenos animais, né? E o que eles trazem conosco nisso tudo. Isso tem a ver, muito a ver, de que o tamanho muitas vezes não nos define. Amém? Pessoal de pouca estatura agora chega a encher o peito. Eu sei disso porque eu casei com uma mulher pequena, entendeu? Então eu já sei disso. Eu já tenho propriedade disso. O tamanho não nos define, né? E a gente hoje vamos aqui passear um pouco sobre essa realidade. E ele começa a falar sobre a questão da competência das formigas. E quando a gente fala sobre a formiga, tem um versículo bem conhecido sobre as formigas, né? Qual é mesmo? Qual é mesmo? Vai ter com a formiga, né? Ó preguiçoso, né? A gente traz logo essa memória, porque as formigas remetem para a gente. É o ser de menor biomassa que existe, né? De menor peso que tem. Mas elas são um exemplo, né, de trabalho, de empenho, de organização, de disciplina. E é engraçado porque ela também nos surpreende, né? Quantas vezes a gente vê aquelas fileiras de formigas, né, trabalhando e carregando coisas que são infinitamente maior do que a sua própria estatura, e elas estão ali disciplinadamente ali. E eu não sei se vocês já brincaram com formiga, eu já brinquei muito, né, com as fileiras de formigas, e também, né, quando você coloca um obstáculo na frente dela, ela não para. Ela sobe o obstáculo, ela rodeia o obstáculo, mas ela não perde a rota, a direção e o objetivo que ela tem para alcançar. Elas são, de fato, incríveis, né? E tem muitos estudos feitos no que diz respeito à questão das formigas. Vocês sabiam que os aplicativos de GPS, principalmente de tráfego, eles foram inspirados na questão das formigas? Quem sabia disso? Eles foram inspirados em como elas transitam, em como elas se movimentam nesse sentido. Então, elas de fato, elas têm muita coisa para nos ensinar. E, além disso, o interessante é que ela tem uma leitura das estações. O texto fala que eles trabalham no verão para acumular para o inverno. Elas sabem as mudanças de estações. Quem já capturou tanajura? Eu soube até que tem um restaurante em Aldeia que faz farofa de tanajura, e eu estou marcando para ir lá.
Ai, farofinha de tanajura, meu irmão. É só para quem é raiz. Só para quem é raiz. Mas as tanajuras também sabem as estações. Ela tem a estação certa para elas saírem dos formigueiros, não é assim? Porque elas têm tudo isso está dentro dela. Olha só, gente. Olha só. Elas não são racionais. Mas Deus coloca nesses seres tudo o que eles precisam dentro deles. Não se consegue explicar. Como é que se explica que elas sabem as mudanças de estações? Mas instintivamente o Senhor coloca tudo que elas precisam saber já dentro delas. E elas sabem fazer isso. Nós, como não temos essa habilidade, muitas vezes, os povos antigos, os indígenas, eles eram praticamente guiados através desses seres, que sinalizavam isso, para a gente. Então, a formiga realmente é de uma sabedoria impressionante, e ela tem esse ensinamento para a gente. Mas, não só a respeito disso, mas elas têm um planejamento dentro delas. Amém? Sim ou não? Tem um planejamento dentro delas. E elas se planejam, trabalham de forma conjunta, e elas estocam. Elas estocam para que no inverno elas estejam extremamente bem abastecidas. Isso é tremendo, irmãos. Eu acho que tem muita gente aqui que precisa aprender o planejamento que ela faz. Precisamos aprender com elas esse tempo. A gente não sofre muito isso, mas tem países que têm um inverno muito extremo, em que durante o inverno há lugares que as pessoas não conseguem trabalhar. E elas têm que trabalhar muito no verão, no outono, porque no inverno ela não vai conseguir trabalhar. Porque o inverno é de fato extremo. E a gente precisa entender que dentro dessa questão do planejamento e da administração, a gente precisa aprender com elas. Existe uma máxima dentro da administração, inclusive da administração financeira, que fala sobre os 3 Gs. E esses 3 Gs significam ganhar, gastar correto, para que você possa guardar. São 3 Gs. Eu tenho que saber ganhar. Eu tenho que saber potencializar os meus ganhos. Mas, acima de tudo, eu preciso saber gastar. E escuta aqui uma coisa para mim. Talvez isso seja a maior sabedoria que a gente precisa. Porque as pessoas que prosperam não são aquelas que ganham mais. São aquelas que gastam menos. São aquelas que sabem gastar. Porque tem muita gente, e eu já vi muita gente assim. Eu já trabalhei com muita gente assim, que se ganhava muito, mas era pendurada em tudo que você pode imaginar, de limite de crédito, de cartão de crédito, de empréstimo consignado, de tudo, e o salário era todo comprometido. E vi muita gente com um salário muito pequeno, mas que sabia gastar, e ela gastava de uma forma que ela ainda sobrava para ela guardar. Então pega essa dica aí. Pega essa dica para que você possa ser um mordomo e um administrador que de fato possa entender como administrar esses 3 Gs, a ponto de que você ganhe, você gaste, mas que você também guarde. José, no Egito, ele foi extremamente sábio, porque ele conseguiu desenvolver essa gestão financeira dos estoques
que foram feitos. Ele sabia que ia haver uma seca muito grande. Então ele disse, olha, vamos plantar muito bem agora. Então a gente planta tudo que a gente puder plantar agora. Só que da colheita, diz o texto, que ele sempre guardava 1/5 e estocava. E você sabe que a administração financeira mais moderna que existe hoje sempre diz, é sempre bom você guardar sempre 20% de tudo aquilo que você ganha, para que você possa construir uma reserva financeira. 1/5, José já estava ensinando isso já há milhares de anos lá atrás. Ei, você está comigo? Amém? Então a gente precisa entender isso. Além disso, né, essas formigas, elas também entendem que existe essa questão do trabalho. Elas trabalham de uma forma extremamente disciplinada. Elas, de fato, não são preguiçosas. E também não são procrastinadoras. Existe diferença do preguiçoso e do procrastinador. Mas, às vezes, o resultado é o mesmo. Né? Tanto do preguiçoso como do procrastinador. Porque às vezes o procrastinador, ele não é preguiçoso. Ele até tenta fazer a coisa, ele se levanta para fazer a coisa, mas ele se perde, ele se distrai, ele não consegue ter foco, não consegue ter atenção, e vai empurrando aquilo que era para fazer na segunda-feira, aí na terça-feira acontece outra coisa, distrai ele, vai para a quarta, aí quinta, e de repente sexta, passou a semana, ele não faz, passa para outra semana, enfim. Talvez hoje o mal do século seja a procrastinação, ao invés da questão da preguiça em si. Mas a gente tem também os preguiçosos, né, irmãos? Aquele irmão, tem alguém que cria passarinho aqui, não? Antes que eu tenha ali, Marquinho, mas Marquinho é fora da... Porque tem os irmãos que são aqueles irmãos do Papa Capim, né? Você conhece, né? Aquele irmão do Papa Capim, né? Que não faz nada da vida, mas de 5 horas se levanta para passear com o Papa Capim. Não faz nada, não bate um prego, meu Deus do céu. Sustentado pela mãe, sustentado pelo pai, mas está ali com o papacapizinho dele e tal. Enfim, esse é o preguiçoso mesmo, né? Então, vamos de fato, né, aprender, né, com as formigas e receber todo esse princípio de sabedoria. Amém? Largando de mão a procrastinação, nos organizando, sendo organizados, focados no nome de Jesus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: foco, foco, foco. Diga para ele: tudo que você foca se expande. Então tenha foco. Amém? Mas aí ele também fala sobre as arganazes. Quem sabe o que são as arganazes? Algumas traduções falam arganazes, outras falam coelho. Na verdade é um roedor, não é coelho mesmo, né? Mas algumas traduções têm como coelho. É como se fosse um roedor, aquele porquinho da Índia, aquele ratinho que ele simplesmente faz as suas casas nos penhascos e nas rochas, né? Se você for procurar aí no professor Google, você vai ver, ele é um pequeno roedor, mas ele faz as suas casas nos lugares altos, nas montanhas rochosas, e além das montanhas, nos lugares que são os penhascos mesmo, né? Por que isso, hein, gente? Por que ele faz isso? Porque ele entende que ele está seguro sobre os montes rochosos e sobre os lugares de difícil acesso. Ele será uma presa muito mais difícil e ele estará muito mais firmado e protegido quando ele estiver sobre a rocha. Será que isso fala sobre a gente? Sim ou não? Sim ou não?
fala que a nossa casa, ela precisa estar fundamentada sobre a rocha. Você precisa estar alicerçado sobre a rocha. O lugar mais seguro que você possa estar é quando você fundamenta a sua casa sobre a rocha, né? É o lugar onde você vai estar protegido, seguro, né? Isso depende de onde edificarmos a nossa casa. Salmo 18, coloca aí, por favor, o Salmo 18. E vamos ver o que ele diz. Salmo 18, verso 2. O Senhor, olha só essa tradução. O Senhor é o meu e a minha, a tradução, né, que é, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus e nele eu me abrigo. O meu rochedo, o meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e o meu refúgio. Como é que você vai estar seguro no penhasco? Mas é exatamente isso. É você ter a habilidade de andar nos penhascos, sobre as rochas, sobre os lugares altos. O Senhor quer te levar para os lugares altos, para os lugares rochosos, onde você não será alvo, mas o lugar onde a sua visão vai ser uma visão privilegiada e o inimigo não te alcançará, porque vai ser um lugar de difícil acesso. Você estará guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você pode descansar, porque você vai estar seguro sobre o rochedo, sobre a rocha da nossa salvação. Amém? Esses animais são aqueles que entendem, né? Mateus 7, 24 fala sobre aonde construir, aonde levantar. Mateus 7, 24, né? Então, a gente entende que assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Amém? Quem quer ser sábio? Então, construa sua casa sobre a rocha. Esteja sobre a rocha. Sobre uma rocha inabalável. Sobre um fundamento inabalável. Sobre a palavra, que é a nossa rocha. O verbo encarnado de Deus. Estamos fundamentados nele. Amém? Quem recebe essa palavra? No nome de Jesus. E aí, o texto também fala sobre os gafanhotos, ou aqueles pequenos grilos que se alojam sobre as copas das grandes árvores, que aguardam o vento. Olha só que coisa interessante. Abrigam-se sobre as copas das grandes árvores, aguardam o vento, e eles, mesmo que não tenham líder, eles só saem em bando, eles só saem de forma conjunta. Eles percebem que quando o vento ele sopra, eles saem no sopro do vento, sabendo a direção ao qual eles devem ir. E eles nunca dividem o bando, eles sempre vão com um único bando, mesmo não tendo uma liderança específica, mas o seu senso, o seu discernimento faz com que todos voem de forma junta. Queridos, isso é muito interessante, isso fala muito a respeito da igreja. E eu fico pensando lá em Atos 2:42, que eles ficam esperando o vento. E a palavra diz que estavam todos reunidos
no mesmo lugar. E de lá eles não saíram, até que ouviram o som, como de um vento impetuoso. E ali o Espírito Santo desceu. Então, queridos, podemos nos mover de várias maneiras, mas deixa eu te dizer uma coisa: te move no vento, te move através do Espírito Santo de Deus. Não queira se mover de forma solo. Nós não fomos feitos para carreira solo. Vamos sair das nossas cavernas, vamos sair das nossas ilhas, vamos quebrar, na verdade, todos os paradigmas pessoais que muitas vezes nos impedem de interagir com as pessoas, de trabalhar em equipe. Vamos perder os nossos medos, vamos sair dos nossos casulos e vamos voar, mas vamos voar de forma conjunta, vamos voar no mesmo propósito, porque diz o texto que eles estão juntos para atingir um objetivo. Olha, seres irracionais, mas têm objetivo. Então, queridos, nós também temos objetivos, missão, propósito em Deus, e precisamos fazer isso de forma conjunta. Amém? Tendo a sensibilidade do vento, esperando o vento soprar, para irmos na direção certa, sermos levados pela direção e pelo vento do Espírito Santo de Deus. Quem deseja isso na sua vida? Amém? Então isso é uma palavra de sabedoria, para que, se os gafanhotos eles conseguem fazer isso de forma conjunta, nós também podemos, precisamos. E quando nós estamos unidos num propósito, como uma só pessoa, com a mesma linguagem, com a mesma língua, o mesmo propósito, a mesma disposição para trabalhar, não há nada que nós não possamos empreender, que nós não possamos alcançar. Amém, queridos? Não há nada, não há nada. Nós nos lembramos da Torre de Babel, onde Deus teve que intervir, porque um povo estava unido no propósito, tinham disposição para trabalhar, falavam a mesma língua, tinham a mesma linguagem, estavam fazendo uma grande construção. Então nós precisamos entender que toda a construção que a gente vem a fazer, a levantar, nós precisamos das pessoas que estão ao nosso lado. Amém? E precisamos estar unidos, interagindo, através do ministério de juntas e ligamentos, porque Ele é que efetua o próprio crescimento em amor. Sem juntas e ligamentos não há crescimento. Amém, queridos? E as juntas e os ligamentos são aqueles que suportam as tensões, as pressões, a carga, o peso. Mas quando nós dividimos a carga juntos, tudo fica melhor, tudo fica mais ameno. Amém, queridos? Então toca aí na pessoa que está do seu lado e diz para ela: vamos juntos. E agora a gente tem aqui um enigma, que é o último exemplo de sabedoria. E aqui eu quero abrir um adendo, até em uma homenagem a uma pessoa que está aqui, eu vou fazer esse adendo. Porque esse texto, ele fala sobre um ser chamado geco, em algumas traduções fala de lagartixa. E em outras fala desse pequeno ser como uma lagartixa e outros como uma aranha. Do mesmo jeito que a arganase, algumas traduções que falam sobre esse pequeno roedor e o coelho. E hoje eu quero falar sobre esse ser. E o texto, ele diz que esse geco, lagartixa, mas eu quero falar sobre aranha hoje, em homenagem a Thalita Van Lumen. Ela vai sair daqui hoje curada e tendo uma outra impressão sobre a aranha. Porque de fato é algo incrível. Por quê? Porque diz que é um pequeno ser, diga pequeno ser.
É um ser pequeno, ele não tem força, para muitos é desprezível, mas ele tem acesso aos palácios dos reis. Ele tem acesso às recâmaras dos reis. Me diga uma coisa, aonde não se tem a aranha? A aranha tem em todos os lugares. Só não tem no quarto de Talita. Mas a gente está hoje, no outro dia, quando a gente vê, tem uma teia formada, não é assim? Aí você tira aquela teia, no outro dia, se você não matar, tem a teia de novo, não é assim? E você vê aranha em todos os lugares. Ela, de repente, ela visita o seu quarto, o lugar mais íntimo seu, ela está lá dentro do seu quarto. Ela está em todos os lugares. Ela está nas florestas, nos jardins. Ela está em todos os lugares. Ela entra em todos os lugares. Ela entra em todos os recônditos que você pode imaginar. Ela tem esse acesso. Ela entra nos palácios, nos lugares nobres. Ela tem acesso aos reis. Isso fala muito da gente. Que somos pequenos, que somos insignificantes, que somos fracos, que somos pobres, que não somos de nobre nascimento, mas mesmo assim, através de um sangue que foi derramado, nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Não é pelo nosso tamanho, não é pela nossa formação, não é pela nossa riqueza ou pela nossa pobreza, mas nós temos acesso também ao palácio do rei. Então, a aranha, o geco, ele tem essa capacidade de entrar em lugares, de acessar lugares, e ninguém impede isso, ninguém pode impedir isso. A guarda do rei, o sistema de segurança não consegue, porque ele tem acesso a isso. E glória a Deus por isso, que a gente tem um acesso, e que ninguém pode nos impedir de ter esse acesso ao palácio do nosso rei. Amém? Glória a Deus. Mesmo sendo quem nós somos, Ele criou um caminho para nós, que era impossível para nós, e Ele nos deu esse acesso a entrarmos na recâmara do rei, na intimidade do rei, Isso é poderoso. Mas você sabe que a criação de Deus, ela é tão perfeita, que Deus, ela coloca tudo dentro dos seres. Tudo que ela precisa, Deus coloca dentro. Ela não pensa naquilo que faz, ela não raciocina naquilo que ele faz, ela simplesmente faz, porque tudo já está dentro dela. O que é que isso fala para a gente, queridos? Que tudo aquilo que a gente vier a fazer, a construir, tem que ser algo que possa partir de dentro da gente para fora. Nós só iremos conseguir construir coisas que são permanentes e que são inabaláveis a partir daquilo que a gente faz de dentro para fora. Amém? E você vai entender isso agora com mais clareza, com mais propriedade, porque essas criaturas, elas são guiadas por aquilo que o Criador coloca dentro delas, Não precisa ensinar nada para elas, porque Deus já coloca tudo instintivamente dentro delas. Então, queridos, eu quero dizer para você que tudo que você precisa já está dentro de você. E se Ele estiver aí dentro, você já tem tudo o que você precisa. Tudo que você precisa para realizar, para fazer. Se Ele estiver aí dentro, você já tem tudo o que você precisa. Porque Ele resolveu nos criar como a sua imagem e semelhança, Então foi Ele que soprou algo dentro de nós, nos capacitando para isso. Ele soprou o Espírito Santo de Deus sobre nós, e Ele ainda disse: olha, eu vou enviar para vocês o outro Consolador, aquele que irá ensinar a respeito de todas as coisas. Amém? Tudo o que você precisa
já está dentro de você. Tudo que você precisa aprender, já tem alguém que pode te ensinar e já está dentro de você. Eu quero lhe dizer, existe uma coisa que se chama sucesso, êxito, conquista, realização. E eu quero te dizer, tudo isso já está dentro de você. Quem é que recebe essa palavra? Então faça alguma coisa no nome de Jesus. Isso é muito poderoso, porque independe do lugar. A aranha, ela faz a sua teia em qualquer lugar. Amém? Ela entende que não é o lugar que vai impedir ela de cumprir o seu propósito e a sua missão. Seja no jardim, seja na floresta, seja dentro de um depósito, seja dentro de uma sala, dentro de um quarto, independe. No deserto, independe. Ela consegue construir a sua casa lá. Então não é o lugar, é o que está dentro. Não é o que está fora, é o que está dentro. Amém? Você recebe isso? Não é o que está fora, é o que está dentro de você. E é o que está dentro de você que vai fazer você cumprir o seu propósito. Assim é a aranha. E ela faz essa casa dela aonde ela quiser. Aonde ela quiser, ela faz. Aonde ela resolver, vai servir como casa dela. Vai ser lá o casulo para ela se refazer, para ela se renovar, para ela proteger os seus ovos, para ela se alimentar. Tudo é através daquela teia, aquela casa dela. Ela obtém tudo a respeito do seu lugar e do seu habitat. Naquela construção ela tem tudo o que ela precisa naquele lugar. Isso fala muito para mim e para você, sim ou não? Independe da geografia. Ela definiu que é ali que ela vai construir e ela vai ter tudo o que ela precisa ali para cumprir o seu propósito. E o interessante é que a casa, a construção da casa, essa construção sai de dentro dela. A teia que ela constrói, ela tira de dentro dela. Toda construção que você vier a fazer, todo sonho que você precisa realizar, todo propósito que você precisa cumprir, eu quero lhe dizer, já está dentro de você. Você só precisa colocar ele para fora. Amém? Quem recebe essa palavra? Cadê os sonhadores que recebem essa palavra e que vai tirar de dentro de você, para que você possa colocar para fora o que já está dentro? E ela faz assim. E ela constrói tudo isso. E o interessante é que essa é a ação que a gente precisa também desenvolver, construir. Quando ela precisa se alimentar, ela se alimenta dos seus inimigos. E é engraçado que dentro dessa realidade, onde ela fica na teia, protege na teia, vive na teia, se alimenta da teia, tudo naquele local. Ela habita ali. Essa construção, né, ela simplesmente define que o inimigo dela é aquele que é pego na sua própria teia.
o seu predador se torna presa para ela. E ela se alimenta do seu próprio inimigo. Eu quero te dizer essa noite que o teu inimigo é aquele que te faz crescer, é aquele que te amadurece, é aquele que te faz uma pessoa melhor, é aquele que te forja. A aranha, ela entende isso, e ela não fica nas periferias das teias, ela fica no centro da teia sempre, porque te remete a uma realidade de que você precisa sempre estar no centro da vontade de Deus. Amém? No centro da vontade. E no centro da vontade você vai ter tudo o que você precisa. Você vai ter proteção. Você vai ter provisão. Você vai ter crescimento. Você vai ter realização. Centro da vontade. Quem é que recebe essa palavra? Amém? E ela é um animal, um ser obstinado. Como eu falei, se ela começa a construir a sua teia, e eu já fiz isso muitas vezes, você chega a ela, não é fácil de matar, e caso você não consiga matar e você desmanche a teia, no dia seguinte, ela vai estar construindo novamente. Ela não desiste. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, não desista. Você começou uma construção, deu errado, mas amanhã você continua fazendo. Chegou alguém lá ou alguma coisa, interrompeu novamente, desfez novamente, não desista. No dia seguinte comece tudo novamente. Amém? Persevera, porque ela é perseverante e ela não desiste daquilo que ela está levantando, daquilo que ela está construindo. Ela não desiste. Nós precisamos aprender a perseverar. Amém? No outro dia, se o dia não foi tão bom, no dia seguinte você ora, você jejuma, você pega a palavra novamente, você profetiza a palavra e começa novamente, mas não desiste, porque aqueles, na verdade, que perseveram e fazem a vontade de Deus, irão alcançar a promessa. E uma das coisas extremamente interessantes é que a aranha, ela tem 8 olhos cegos. Os seus olhos, na verdade, são as suas patas. Ela não enxerga nada, a aranha. Então, Thalita, ela nunca vai estar olhando para você. Não se preocupe. São as patas delas que têm sensores que conseguem mapear as áreas. Seus olhos são as suas patas, né? E através dessa sensibilidade, ela consegue se movimentar, ela consegue fazer tudo através da sensibilidade. Isso fala algo para nós. Amém ou não amém? Nós precisamos nos mover também através da sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Às vezes, os nossos olhos, eles precisam ver o que a gente não consegue enxergar. E a fé é exatamente isso. É ver o que você não está vendo. E às vezes você não precisa de olhos para ver o que você não está vendo. Porque os olhos da fé são assim. Eles se movem por uma palavra, se movem por uma sensibilidade espiritual. E nada deixa de ser feito através desse mover que é o mover, no nosso caso, do Espírito de Deus. Quem é que recebe isso? Amém? Então, isso é muito poderoso para nós. Dê valor e busque a sensibilidade do Espírito. Mesmo que você não esteja sentindo, vendo, mas as movimentações do Espírito irá nos guiar, irá nos instruir naquilo que nós devemos fazer. Amém?
E uma das coisas mais interessantes da aranha, está vendo, Thalita, que a aranha é um ser incrível? Você vai criar aranha dentro de casa agora. A aranha, ela não fica presa na sua própria teia. Sabe por quê, irmãos? Ela desliza sobre a teia. Sabe por quê? Ela produz um óleo para ela mesma. E esse óleo faz com que ela deslize pela teia e não fique presa na teia. Se ela for para uma outra teia, ela vai ficar presa, porque vai ter um outro óleo lá. Cada uma produz o seu próprio óleo, para não ficar presa nem paralisada. Quem tem ouvidos, há um óleo da parte de Deus, que vai fazer você deslizar, você caminhar, e você não ficar paralisado. Nós precisamos desse óleo, sabe? E esse óleo é um óleo específico. Às vezes a gente fica muito preocupado com pessoas que destinou você a estar no lugar onde o fogo está queimando. Lugar de sacerdote é no altar do sacrifício, onde o fogo arderá e jamais se apagará. Amém? Então, esse é o único lugar onde você não vai encontrar a aranha, porque ela precisa do lugar quente. Ela não suporta lugares frios. E você não deveria também suportar a frieza, a indiferença. Você não deveria também permitir isso. É engraçado, John Wesley, fizeram uma pergunta para ele e disse: Wesley, qual é o seu segredo? Porque aonde quer que você vá, seja nos lugares mais difíceis e inóspitos possíveis, mas mesmo assim, vai multidão de pessoas para lhe verem e lhe ouvirem. Qual é o segredo? Ele disse: eu não deixo de queimar. Eu estou incendiado o tempo inteiro. Então, se você estiver queimando o tempo inteiro, não se preocupe, porque as pessoas irão para ver você queimar. Então essa é a nossa realidade. Não existe lugar difícil. Existe fogo que não está queimando. Então se tiver fogo queimando, vai acontecer o que precisa acontecer. Vamos ficar de pé. Essa noite, você recebeu palavra de sabedoria. E a palavra de Deus diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dará sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, ela é mais poderosa do que as armas de guerra. É muito mais poderosa do que as armas de guerra. E nós enfrentamos guerras todos os dias. Precisamos de ter sabedorias iguais a esses seres tão pequenos, mas que tem uma inversão disso, que eles são mais sábios do que os sábios. E nós precisamos ser sábios em uma sabedoria que não é terrena,
de uma sabedoria que é divina, que Deus quer colocar dentro de nós. Amém ou não amém? Então, vamos aprender com os sábios. Quem aprende com os sábios, erra menos. Amém? Erra menos. Tem gente que, de fato, aprendem com os seus erros. Tem gente que é sábia e aprende com os erros dos outros. E tem gente que nunca aprende. Eu quero ficar com os sábios. Amém? Qual é a escolha que você faz hoje? Eu quero ficar com os sábios. Eu quero reduzir a minha curva de erro. E quero ficar com os sábios. Então, essa noite, se você se vê diante de tanta realidade que nós falamos aqui, e que existem correções para que você possa fazer, faça hoje. E se você não está conseguindo fazer, peça ajuda ao Senhor, para que Ele possa te capacitar e possa fazer você acreditar e entender de que o que você precisa já está dentro de você. Ele já colocou dentro de você. Tem uma pessoa especial que pode te ajudar em tudo, mesmo que você não queira, mesmo que você não consiga. A palavra de Deus, ela diz que é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Às vezes a gente não quer, não tem entusiasmo, não tem força, não tem iniciativa. Às vezes você não tem, a preguiça se alojou, a procrastinação. Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te ajudar, no nome de Jesus. Senhor Deus, essa noite nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti e queremos nos apropriar, ó Deus, dessas palavras de sabedoria que mostra, a Deus, a Sua perfeição em tudo que você faz, em seres inanimados, em seres irracionais. O Senhor já coloca tudo dentro deles, Pai. Mas nós somos a obra-prima da criação, Senhor, porque quando o Senhor nos fez e o Senhor terminou, o Senhor parou, olhou para nós e disse, e viu que o que Ele fez era muito bom, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor colocou um sopro de vida dentro de nós. O ruach de Deus foi colocado dentro de nós. Ah, Senhor, que nós possamos de fato explorar a riqueza, o poder, a graça, a sabedoria, o Espírito, ó Deus, que é o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida e da ressurreição, o Espírito que nos ensina e que nos leva a toda a verdade e nos ensina a respeito de todas as coisas. E Ele está, porque Ele resolveu fazer morada dentro de nós. Ele é aquele que se enciuma de nós, é aquele que tem zelo por nós, é aquele que deseja nos guiar e nos dirigir em tudo. É o Espírito que não é qualquer Espírito, é o Espírito que é santo e é o Espírito que é de Deus. Que seríamos de nós sem teu Espírito Santo, Senhor? E essa noite nós te pedimos mais uma vez, vem mais uma vez sobre nós e nos dirija, nos leve, nos conduza,
nos ensine, nos instrua, nos envergue, nos quebre, nos esvazie, nos humilhe, mas venha sobre nós.